Provavelmente é a minha internet. Vocês estão conseguindo me ver agora? Eu liguei o celular. Melhorou? Eu vou encerrar no computador e a gente continua pelo celular, tá bom assim? Vão ficar 2 vídeos. Não, a gente vai falar, calma, Cida, fica tranquila. Eu coloquei o celular aqui na frente e a gente faz no celular, não tem problema nenhum. Vocês estão podendo me ouvir? Estão podendo me ver? Isso, agora tá vendo? Ótimo, Kátia. E ouvi, tá ouvindo bem, Kátia? Sim, perfeito. Silvana, ótimo. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Para destravar no computador, eu teria que desligar o vídeo e começar outro, né, Carlos? Não tem muito jeito. Vamos continuar pelo celular, que eu acho que fica de bom tamanho. E tô de olho. Ó, deixa eu desligar o vídeo no computador. Pronto, desliguei em computador. Agora nós estamos fazendo a aula pelo celular, tá bom? A imagem não é uma perfeição, mas acho que agora vai travar menos do que no computador. Bom, então vamos lá, vamos continuar pra gente não perder. Maravilha. Então vamos lá. Eu estava falando então que de uma forma genérica nós podemos realmente, nós temos que ajudar os nossos irmãos, tá certo? Temos que colaborar com eles para que eles sejam o melhor atendido, para que eles tenham a melhor condição de ser atendidos na nossa casa, né? E é isso que a gente vai procurar fazer sempre que nós tivermos nas nossas reuniões de desobsessão na casa, tá? Então vamos procurar sempre ajudá-los, sempre orientá-los, sempre com o maior carinho e amor. De uma forma genérica, nós podemos dizer o grau de evolução das entidades espirituais, né? No caso de uma sessão de desobsessão, fica fácil a gente poder distinguir o que é um espírito obsessor, o que é um espírito esclarecido, dar uma ajuda, né? Então é importante que a gente saiba distinguir isso, e nós temos condições. É um espírito sofredor, um espírito que está ali para nos prejudicar, e um espírito esclarecido, né? Perfeito? Então, nós vamos... a repetição da visita de uma mesma entidade nos dá condição de, com o tempo e a prática, identificar determinados espíritos pelas sensações peculiares e particulares da casa. Então é importante, se o espírito é nosso guia espiritual, rapidamente a gente vai se manter com ele, nós vamos poder acostumar-nos com a vibração dele e acostumar-nos com a condição desse irmãozinho se comunicar. E se for um espírito obsessor, ele vai se comunicar naquela reunião de desobsessão, provavelmente uma vez, no máximo 2, e a partir daí ele vai seguindo o caminho dele, assim como nós vamos, né? Outro recurso é o da vidência, porém de uso bastante restrito e delicado. Eu vou ler tudo e depois a gente comenta por quê.
porque cada médium vidente tem, de acordo com a sua própria capacidade de exteriorização perispiritual, a sintonia vibratória. Pode ocorrer que dois bons e autênticos videntes em um mesmo local e ambiente, na mesma hora, estejam percebendo situações diferentes. Um não poderá confirmar o que o outro consegue registrar. Identificar-se o espírito desencarnado, mas depende muito do médium, de sua segurança, do seu equilíbrio, não se devendo basear tão somente nesse recurso para afirmar-se juízo quanto à sua identidade. Bom, então é muito importante que a gente tenha essa noção. Mesmo médios videntes de grande qualidade poderão se enganar na vidência. De que modo? Quando o espírito que está se mostrando é muitas vezes um espírito trevoso, ardiloso, e ele consegue manipular, ele consegue modificar a sua aparência de modo a que o irmão vidente que está ali vendo possa ver uma outra figura, possa ver uma outra de uma outra maneira, né? Isso já aconteceu comigo em uma outra casa que eu trabalhei, foi a Casa do Caminho. Nós estávamos numa sessão de desobsessão e o espírito ardilosamente estava se mostrando como um espírito sofredor, que estava perdido e tal. E aí nós começamos a conversar, fazer perguntas e de repente ele se mostrou aquilo que realmente ele era, que era um espírito trevoso, era um espírito poderoso e que estava ali para desarticular. A partir dessa desarticulação desse nosso irmão, ele foi encaminhado, conversamos com ele, explicamos, e ele foi encaminhado a uma coluna do plano espiritual. Então, um médium vidente que estava do lado, estava vendo aquele irmãozinho como sendo um irmãozinho sofredor, um irmãozinho doente, um irmãozinho triste, né? E até me reportou isso naqueles momentos ali. Mas depois o espírito, quando ele se mostrou realmente quem ele era, aí nós pudemos ver que ele estava se mistificando e se mostrando ao vidente para que tentando enganá-lo. Então é muito importante que os nossos irmãos, os nossos médiuns videntes estejam sempre preparados para ter a certeza daquilo que estão vendo, né? Quando ele fala aqui que dois médiuns podem estar na mesma sala e não conseguir ver a mesma cena, isso pode acontecer em função do dia a dia que tiveram, do estado emocional, do preparo que eles naquele dia. Então tudo naquela vidência daquela noite, né? Como a gente já viu nas aulas práticas, que em grupos em que a gente separou para fazer o estudo, que muitas vezes as mensagens, até as mensagens escritas, vieram com e no outro grupo, outro tipo de mensagem, isso mostrando que sermos vários médiuns e estarmos ali naquele grupo, o que aconteceu foi exatamente as mensagens vieram para que a gente então é importante a gente saber. E também né, vão ser mais ou menos as mesmas. Então as vidências são de duas ou três pessoas, poderão ver o mesmo quadro, de modo a que uma ajude a confirmar a outra, né? Então isso nos ajuda nos exercícios práticos a que a gente veja, mas não impede que o que aconteça na apostila depende daquilo que acontece com cada um de nós, né? Nós possamos realmente fazer
ter uma condição diferente, uma condição nova de mediunidade, de evidência, tá? Então, tal tipo de médium deve participar dos trabalhos práticos mediúnicos, mas de qualquer forma não devemos promovê-lo a locutor do além, como se tivesse obrigação de estar constantemente informando a respeito do que se passa no mundo espiritual. A informação do vidente sempre deve ser verificada, analisada, comparada, comparada com outros fatores auxiliares e também importantes na identificação dos espíritos, tais como qualidade do ambiente, necessidade, oportunidade da presença do espírito, sensações causadas nos circunstantes e conteúdo da comunicação, se houver, né? Então, tudo é um conjunto, né? Nada é isolado dentro da doutrina, nada é isolado dentro da sessão mediúnica. Então, nós vamos ter um conjunto de fatores que vai nos levar a verificar se a comunicação é uma comunicação boa, se a comunicação é uma comunicação clara, ou se realmente nós vamos ter para fazer análise, vamos necessitar de fazer a nossa análise com clareza, ou vamos ter problemas na análise, né? E tudo vai depender de como estamos, de como está o conjunto de médiuns na casa e de como está o ambiente da casa naquela noite, né? Então, sempre devemos nos lembrar, nada no universo é constante, né? E a gente não deve fazer dos nossos médiuns videntes o repórter do plano espiritual, porque eventualmente podemos ter espíritos mistificadores das trevas dentro da casa e que poderá, de uma maneira ou de outra, acabar enrolando os médiuns videntes, e isso seria prejudicial ao trabalho se dessemos 100% de ouvidos a eles. Então, podemos ouvi-los, sim, devemos ouvi-los, por isso que muitas vezes eu sugiro que os médiuns videntes falem as suas sensações no final do trabalho, né? Porque também no meio do trabalho fica difícil para ouvi-los, né? Então as vidências normalmente são feitas no fim do trabalho, de modo a que a gente tenha uma boa noção e possamos ouvir duas ou três relatórios de evidência para a gente poder ter uma avaliação mais completa. Seguindo então, da identidade dos espíritos, os espíritos mistificadores, que é o que a gente falou um pouquinho lá atrás, né? Um dos maiores obstáculos à divulgação e aceitação do espiritismo é a mistificação, que é o ato de uma entidade se comunicar pela escrita ou palavra, enganando os presentes quanto à sua identidade e sua posição espiritual. Precisamos distinguir o animismo de mistificação, que são dois fenômenos completamente diferentes. Então aqui, lá atrás nós falamos um pouquinho de mistificação do espírito, quando ele se mostra, quando ele fala, e agora nós vamos falar aqui um pouco da mistificação e animismo, aí já é do médium, né? O animismo é quando o médium introduz palavras, introduz frases, introduz ideias próprias dele dentro da comunicação do espírito, né? Que a gente sabe, já estudamos isso nas aulas passadas, nas aulas anteriores, de que a comunicação dos irmãos do plano espiritual é por aproximação de perispírito a perispírito, e com isso há a transferência de ideias, de palavras, de sensações, de gestos e outras coisas mais. No entanto, o que pode acontecer é que o médium acabe por interferir
na mensagem do Espírito, colocando suas palavras, colocando suas ideias. Isso é uma coisa que, com o passar do tempo, com o desenvolvimento mediúnico, o médium vai aprender a distinguir o que é a sua informação pessoal e a mensagem que o Espírito está transmitindo. E vai ser o mais fidedigno possível em relação a que o Espírito está transmitindo. Então, esse cuidado o médium vai ter que ter. É aquilo que eu falo, né? No desenvolvimento mediúnico, que é o nosso curso, enquanto nós estamos no nosso treinamento, esse treinamento a gente aceita, a gente admite o animismo, assim como admitimos o animismo, né? Mas quando o médium já tiver, vamos dizer, formado, já tiver iniciando o seu trabalho na desobsessão, ele já vai conseguir distinguir aquilo que é dele, aquilo que não é dele, né? Então, só a prática, Andréia, só a prática vai dizer para nós o que é nosso e o que é do Espírito. Então, por isso é que a gente tem um curso de orientação de educação mediúnica de 2 anos, para que a gente consiga, ao longo desses 2 anos, dos exercícios práticos, dos treinamentos, poder distinguir exatamente o que é nosso e o que é do Espírito. Então, só o treino vai fazer com que isso aconteça, né? Então, ao longo ainda deste ano, nós teremos na casa várias aulas só práticas, para que a gente possa dar um treinamento legal para vocês, para que a gente possa, então, para que vocês possam distinguir realmente o que é do Espírito e o que é de vocês. De um modo geral, o médico tem essa capacidade e essa condição, né? Mas, quanto mais aperfeiçoar, quanto mais nós treinarmos, mais fácil será a condição. Então ele diz aqui, né? O animismo é um fenômeno produzido pela própria alma do médium e desde que espontâneo é sempre válido, né? Difere da mistificação, que pressupõe um engodo, um engano, um dolo, uma mentira, e que pode ser produzida por espíritos desencarnados, bem como também pelo próprio médium, consciente ou inconsciente. Ou seja, o médium muitas vezes ele pode ter suspensa, ou ele pode ter perdido a sua mediunidade por algum motivo. E aí, ou naquele dia ele não está muito bem, ou ele não está em boas condições para fazer o trabalho dele, e o que ele faz? Ele aproveita daquela condição de médium e começa a mistificar, que está recebendo o espírito aqui, o outro ali, fala isso, fala aquilo, e começa a mistificar e dar a opinião dele. E aí acontece que acaba estragando a comunicação e muitas vezes prejudicando não só ele, como a casa espírita que ele frequenta, né? Então a gente tem que ser muito honesto com a gente. Se por algum motivo a nossa mediunidade está suspensa, ou a nossa mediunidade não está funcionando adequadamente, a gente tem que ser honesto o suficiente para falar para o dirigente da casa que a nossa mediunidade está com alguma dificuldade e que nós precisamos então ficar um tempo afastado do trabalho, tomando passo, fazendo algum tratamento, para que a gente possa voltar, né? Eventualmente, quando nós temos algum problema de saúde grave na família, o plano espiritual mesmo suspende a nossa mediunidade para que a gente não sofra a influência de espíritos obsessores, espíritos sofredores, que muitas vezes estão em torno daquela pessoa adoentada e fiquem nos prejudicando, fiquem nos atormentando através da mediunidade. Então, nesses casos, o plano espiritual bondosamente, misericordiosamente suspende a nossa mediunidade. Ou caso de doença própria nossa também, né? Não é só de familiares chegados, né? Amigos chegados. Também em casos em que nós estejamos doentes e que haja necessidade de afastamento da nossa mediunidade, suspensão da nossa mediunidade.
Então, há algum meio seguro para se evitar a mistificação? Sem dúvida. E todos eles estão farta e minuciosamente expostos no item 268, né? Ou do livro dos médiuns. E a gente vai reportar alguma coisinha aqui. Se vocês quiserem se aprofundar mais no tema, é só ir no item 268 do livro dos médiuns, que lá está bem explicadinho, nos mínimos detalhes. Aqui está explicado também, e a gente vai passar rapidamente para explicar. Entre os espíritos, poucos há que tenham nome conhecido na terra. Por isso é que, as mais das vezes, eles nenhum nome declinam. Ou seja, de um modo geral, não importa o nome do espírito. Não importa se é Joaquim, Manuel, Maria, não importa. Nem o espírito nosso, o nosso guia espiritual, e nem os espíritos sofredores que vêm se comunicar. Não importa. O que importa é, nós estamos dando uma comunicação do guia espiritual, que é feita na última rodada dos nossos trabalhos, e ele vai ser dado, e não importa o nome dele, se é Maria, se é Antônio, se é José. E também dos nossos irmãozinhos sofredores e obsessores, também não nos importa o nome deles, porque simplesmente nós estamos ali para ajudá-los e não para que a gente possa ficar perguntando da vida deles, né? Acrescente que quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sobre a sua tutela centenas de encarnados, né? Quando ele diz tutela, por exemplo, ele está dizendo que esse espírito elevado, como coordenador de uma casa espírita, ele vai poder transmitir mensagem para aquela casa espírita e para outras casas onde ele possa ser o coordenador, o protetor espiritual, o coordenador espiritual dos trabalhos daquela casa, né? Então, é muito importante que a gente saiba, mas o Bezerra comunicou ali, o Bezerra comunicou na outra casa, comunicou na outra casa também. Então é importante a gente saber que isso é possível sim, por isso que ele comenta aqui, que um mentor, um espírito elevado de luz, ele poderá ter sobre as suas asas, vamos dizer assim, sobre a sua tutela, diversos, inúmeros médiuns, trabalhadores, baseado em que ele pode estar tutelando ou coordenando várias casas espíritas ao mesmo tempo. Do mesmo modo que quando ele transmite a sua mensagem, muitas vezes não é ele exatamente que está ali transmitindo a mensagem dele é irradiada como se a ideia dele fosse uma torre de televisão, e outros coordenadores mais locais em cada casa espírita recebem aquela ideia e transmitem ao médium comunicante da noite. Perfeito? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. Exatamente, né? A gente está imaginando que nós vamos receber hoje a mensagem do Dr. Bezerra, e obviamente que não vai ser ele que vem, ele vai mandar um mandatário, né? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de o substituir, e além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se complementam na comunhão do pensamento, né? Quanto mais elevado, mais facilidade eles têm para transmitir as ideias, as mensagens a todos aqueles coordenadores que estão ouvindo. Mas como, então, agora nós vamos falar um pouquinho dos espíritos menos esclarecidos, né? Então ele fala aqui, mas como permitem os espíritos superiores que outros de baixo escalão adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens ao erro, por meio de máximas, não raro perversas, né? Por meio de atitudes muitas vezes perversas que comprometem até o trabalho de uma casa. Então é importante que a gente saiba o seguinte, né? Se isso é permitido, não é porque os espíritos superiores o permitem, ou porque os espíritos superiores não estão ligando para aquela casa, não. Isso pode acontecer porque
os espíritos de algum modo que enganam os homens vão ser punidos, né? Mas ficais certos que a punição deles será proporcional à gravidade imposta. E se nós não fôssemos imperfeitos, não teríamos em torno de nós senão bons espíritos. Se eventualmente nós estamos sujeitos à perturbação, à obsessão, a sermos enganados por espíritos menos esclarecidos, é simplesmente porque não estamos evoluídos o suficiente para nos livrarmos dele. Não fizemos a nossa reforma íntima da maneira mais adequada para poder ficarmos afastados deles. O nosso objetivo não é ficar afastado dos nossos obsessores e cobradores. E com o que nós temos que fazer para que isso aconteça? Melhorar o padrão vibratório, fazer a nossa reforma íntima adequada para que isso aconteça. Então, vai acontecer? Poderá acontecer? Sim, mas vai depender de cada um dos médiuns da casa. Então, os bons espíritos não permitem nada. E se isso está acontecendo, é um karma que nós estamos cumprindo. E esse karma será cumprido porque assim nós provocamos lá atrás. Plantamos errado, estamos colhendo errado. E mesmo na própria encarnação. Se a gente não fizer direito as coisas que tem que fazer, como reforma íntima, como padrão vibratório, etc., nós vamos estar sempre sujeitos a esse tipo de coisa. Então, nós vamos direcionar a nossa vida daqui para frente do jeito que nós quisermos, do jeito que o nosso livre-arbítrio deixar. Portanto, cabeça firme. Deus permita que assim aconteça para experimentar a nossa perseverança, o nosso discernimento e para nos ensinar a distinguir a verdade do erro. E se não fazeis, é o que não estáis bastante elevado e precisais de lições da existência. Exatamente o que a gente falou, né? Falou de uma maneira mais complicada e rebuscada aquilo que a gente traduziu em miúdos para vocês, né? O que a gente trocou em miúdos para vocês. Também é preciso que saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam conveniente, as preservam do ataque da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o tempo em palavras belas. Ou seja, irmãozinhos nossos, amigos nossos, poderão ser mais beneficiados em função do quê? Da reforma íntima que fizeram, do que plantaram, do que trataram. É daí que a gente fala, né? Que aquilo também que a gente falou no domingo. Nós temos que procurar a nossa elevação, procurar a nossa melhoria, procurar perdoar, procurar seguir em frente, para que quando chegar o nosso momento de necessidade, a gente seja ajudado e seja apoiado pelos amigos do plano espiritual. Nos que diz respeito à identificação dos espíritos que se comunicam nas chamadas sessões de doutrinação, o que deve interessar é o problema da entidade em si, o seu esclarecimento e a sua consolação. Perfeito? Então vamos lá. A última parte da nossa apostila de hoje. Necessidade de identificação do espírito. Vivendo problemas angustiantes e estando confuso quanto à noção do tempo e do espaço a que estavam condicionados na Terra, muitos deles são incapazes de informar com segurança quem são. Todavia, quando espontaneamente eles se dignam a fornecer alguns dados quanto à sua personalidade, para efeito de estudo, sempre é interessante confirmar. Ou seja, quando a gente pega algum irmãozinho perdido, algum irmãozinho obsessor, algum irmãozinho que está perturbando alguém, ele nunca sabe quanto é, muitas vezes ele não sabe nem quem ele está perturbando.
ele está junto com aquela pessoa, prejudicando, obsediando, atrapalhando, e você pergunta, com quem você está? Ele não sabe, porque ele está ligado àquele espírito de encarnações anteriores. Então muitas vezes o nome que ele vai nos dizer ali naquele momento, da pessoa com quem ele está prejudicando, é o nome que ele lembra na encarnação passada daquele irmãozinho que está sendo obsediado. Então, ele não sabe quanto tempo ele está no plano espiritual, ele não sabe há quanto tempo ele está obsediando, ele não sabe a casa, como é que chama o dono da casa, ele não sabe onde é o endereço, porque ele está fora do contexto, ele está no mundo espiritual, querendo a vingança dele, querendo a cobrança dele, e ele está cego naquilo ali, ele não tem noção nenhuma, ele não tem nenhuma condição de saber muito com relação, mesmo porque o tempo deles é muito diferente do nosso, né? O tempo deles corre 10 vezes mais rápido que o nosso. Então, enquanto aqui nós passamos um ano, lá passa-se 10, né? Então, é muito mais rápido o tempo correndo no plano espiritual. Então, não dá para a gente comparar as coisas que acontecem. Por isso, é inócuo perguntar para o irmãozinho desencarnado o que está acontecendo com ele. O médium iniciante não deve preocupar-se por não ter a mínima intuição a respeito da identidade do espírito, que através de si se comunica. Só com o tempo e o treinamento é que terá capacidade de identificar perfeitamente as entidades comunicantes. E muitas vezes, o espírito que está se comunicando, o médium vai ter condição de saber se é um espírito obsessor, se é um espírito sofredor, mas ele nunca vai ter condição de saber exatamente qual é o nome do espírito, de onde ele veio e de onde ele vai. Às vezes pode ter a noção de visualização daquele irmãozinho, pode ter a condição de ver o que está acontecendo com aquele irmãozinho, mas não dá para saber nome, não dá para saber nada mais do que está acontecendo com aquele irmão, né? Então é muito importante que a gente tenha essa noção, né? Bom, ele fala aqui, determinados detalhes podem levar a presumir se trata desta ou daquela entidade. Porém, se é para atender a quem precisa, não vamos perder tempo fazendo inquirições sem fim. Não tem necessidade, somente para satisfazer a nossa vã filosofia. Lembremos que será falta de caridade obrigar o espírito que busca o socorro em nossas sessões a revelar-se quando prefere permanecer no anonimato. De um modo geral, o irmão não tem necessidade, nem quer muito trazer o seu nome, a sua família, nem nada, né? Então, a gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Quando se trata de uma entidade que procura dar orientações, o nome que usa é secundário também, e pouco deve influir quanto à aceitação ou não da mensagem. O conteúdo é o elemento primordial, né? Como disse o nosso Kardec, né? Espiritismo é a fé raciocinada. Portanto, a gente deve raciocinar tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve e tudo que nos é transmitido por qualquer irmãozinho do mundo espiritual. Se trata de uma personagem conhecida e famosa, mais cuidado ainda devemos ter. Se ela espontaneamente dita um nome, deve nos dar dados para que a gente possa identificar, né? Nada de aceitando, nem acreditando em nada daquilo que nos é falado, sem que a gente possa verdadeiramente confrontar e confirmar, né? Bom, a apostila 7 está finita. Eu quero estudar com vocês, agora no teu computador, são 9:02, 9:03, dá para a gente aprender um pouquinho mais.
eu vou estudar com vocês um pouquinho do livro que chama Médiuns, Como Estão e Para Onde Vão. Aqueles que tiverem oportunidade de ler este livro na sua íntegra, a Cida Bolsas, que é nossa companheira da casa, ela já leu, emprestei para ela, leu nas férias, gostou muito. Então eu vou ler alguns trechos, né? O médium que psicografou é o Aguinaldo Paviani, um ótimo médium, né? E foi psicografado por 3 espíritos, José Moraes, Pá Jacó e José Lázaro. Então eu vou começar, eu separei alguns trechos para ler, obviamente que não vamos ler todos hoje, vamos ler aos poucos, mas eu vou ler um pedacinho aqui do começo, que é um comentário muito importante. Indubitavelmente, qualquer espírito amigo poderia ter colaborado na composição desta obra literária. Não obstante o fato de Pai Jacó ter tido autorização dos espíritos superiores para escrever a segunda parte do livro, alegrou-me profundamente, diz o Aguinaldo Paviani. E ele diz isso porque nós, espíritas, estamos sempre ressaltando a importância da união, a alteridade, solidariedade e parceria em nossas lides, nas nossas casas, nos nossos grupos. Nada mais justo e oportuno que o espírito de um preto velho que desencarnou pelas vias da chibata e do tronco venha a expressar através de um médium espírita kardecista. A roupagem perispiritual do espírito, na verdade, pouco importa. Por essa razão, um médium espírita incorporar um pai velho deveria ser um fato natural e, portanto, não causar nenhuma estranheza. Porém, muitos dirigentes espíritas e médiuns, graças ao preconceito e à ignorância, consideram tais espíritos atrasados moral e intelectualmente. Entendem ainda que a comunicação desses espíritos nas sessões mediúnicas espíritas seja algo antidoutrinário. Fora do nosso propósito polemizar em torno dessa questão. Na verdade, os nomes dos espíritos que escreveram esta obra literária merecem o nosso respeito incondicional. Além do mais, esta nossa parceria médium espírita Pai Velho colabora no sentido de varrermos das nossas lides espíritas qualquer vestígio do velho fantasma da intolerância chamada preconceito. Então eu quero comentar um pouquinho isso aqui. Na nossa casa espírita, que é uma casa espírita kardecista, desde que foi formada, desde que foi fundada, os pretos velhos sempre trabalharam na nossa casa. Sempre. A maioria dos velhos da nossa casa, no final do trabalho, na hora que é para o guia espiritual vir e trazer a sua comunicação, dá a comunicação dos seus guias como pretos velhos. E isso não traz demérito nem para eles, né? Nem para eles e nem para nós, né? Já soubemos de casos que médicos de grande fama no passado e que fizeram uso errado da medicina, prejudicaram pessoas, fizeram coisas erradas, vieram nesta encarnação, para trabalhar, nos trabalhos atualmente, como preto velhos, para mostrar humildade e vontade de trabalhar e ajudar ao próximo. Então a gente tem que entender que muito longe dos pretos velhos, como o Paviani fala aqui, que as pessoas consideram, né, às vezes ignorantes, eles poderão ser, né, e muitas vezes o são, espíritos elevados, espíritos esclarecidos, mais inteligentes, mas que utilizaram errado a sua mediunidade, e para mostrar o sentido de humildade, eles vêm
como preto velhos, se mostram como preto velhos, trabalham como preto velhos, têm aparência de pretos velhos, para mostrar a humildade deles no trabalho nos centros kardecistas, né? Então, para que a gente saiba e que ninguém se estranhe quando os pretos velhos vierem trazer a sua comunicação. Comunicações de carinho, de amor, de ajuda, de entusiasmo para a nossa casa. Isso acontece muito. Então, eu vou ler agora mais um trechinho do livro que acho muito interessante. Ele diz assim: a expressão baixa moral sugere dúvidas. Muitos medianeiros não se acham dignos de trabalhar na seara do bem. Já vem muita gente afirmando: quem sou eu para aplicar passes, ser médium? Há uma mensagem do Senhor inserida no livro Jesus Te Observa, onde usa a linguagem simbólica da maçã com um pedaço podre. Poderia explicar novamente? Então, imaginemos que a seara espírita seja um grande hospital e os médios sejam doentes mais graves e que estão na ala da UTI. Neste contexto, UTI significando um trabalho intensivo. Em outras palavras, a mediunidade é justamente o tratamento terapêutico para os próprios médiuns. Já em relação ao exemplo simbólico da maçã, fizemos a seguinte comparação. Caso tenha em uma de suas mãos uma maçã e que uma das metades esteja podre, e ao mesmo tempo tenha diante dos olhos uma criança faminta, prestes a desfalecer por falta de comida, o que você faria? Jogaria a maçã fora porque uma das partes da mesma está estragada e deixaria a criança morrer de fome? Ou desconsideraria a parte estragada e daria à criança apenas a parte boa da maçã? Perfeito, não é? Parece-me que a resposta é óbvia. Simbolicamente é assim que Deus age conosco. Todos têm um lado podre, ou seja, as imperfeições ainda não superadas. E por outro lado, todos possuem uma parte boa, isto é, saudável. Deus serve-se da parte boa de cada um para alimentar os que estão famintos de amor, de estudo, de conhecimento. Portanto, que os médios não desistam do trabalho só porque ainda não conseguem fazer todo o bem que desejam. O que não é coerente é querer ser médium e desejar esforçar-se para... Não é coerente é querer ser médium sem desejar esforçar-se para ser uma pessoa melhor. Que é o que a gente vem falando, né, gente? A gente pode ser médium, a gente deve ser médium, mas para que a gente se mantenha numa condição boa, numa condição equilibrada, para que a gente mantenha a nossa mediunidade funcionando, o que é preciso? Reforma íntima. Sem a reforma íntima, nada vai para frente. Nada como um dia atrás do outro. Nada como nos melhorarmos para que a gente possa seguir em frente na nossa vida. Aí tem uma outra pergunta que ele faz aqui, é curtinha. Eu vou fazer uma pergunta tola. O senhor esteve militando no espiritismo enquanto encarnado, que é o caso do José de Moraes. Fazendo uma comparação da atualidade, o senhor diria que ser espírita é mais difícil há 30 ou 40 anos ou hoje? Realmente a pergunta é tola. Difícil não é ser espírita, difícil é ser um homem de bem. Difícil é ser um bom médium. E a dificuldade nesse sentido não tem nada a ver com o calendário terreno. Interessante, né? Então, a gente tem que procurar ser uma pessoa de bem. Tem que, cada dia, procurar o seu melhor. A gente teve uma frase que a Luciana colocou, que é uma frase do Chico, antiga, mas que reflete, né? Aos outros eu aceito como são. A mim eu dou o direito de ser cada dia melhor. O dever de ser cada dia melhor.
é assim que nós temos que ser. Não adianta julgar os outros se a gente não consegue se melhorar. Nós não devemos julgar os outros e devemos ser cada dia melhor. Há pessoas que mesmo no ambiente da casa espírita acabam sofrendo uma influência espiritual negativa. Nesse caso, seria porque o centro está sem proteção espiritual? Nem sempre é a resposta do José de Moraes. Como já foi explicado, do mesmo modo, como é possível um benfeitor espiritual estar em sintonia com o médium e enviar-lhe uma mensagem sem estar necessariamente ao lado do médium, um espírito de evolução inferior também pode influenciar o indivíduo sem estar dentro do centro espírita. Sabemos que o processo obsessivo tem como base o pensamento. Isso não significa que só pelo fato de estar nas dependências do centro, ele esteja protegido das influências espirituais perniciosas. Geralmente há uma ligação fluídica entre o espírito e a pessoa. Sendo assim, o espírito a manipula, mesmo não se encontrando dentro do centro, né? Como a gente fala, nosso pensamento é uma torre de transmissão, como o pensamento dos espíritos superiores e dos espíritos inferiores também. Portanto, essa mente, seja lá de quem for, pode transmitir mensagens positivas, pode transmitir mensagens negativas. Os espíritos menos esclarecidos, os espíritos trevosos, podem sim atuar na mente da pessoa, mesmo que a pessoa esteja dentro do centro espírita, porque eles estão lá fora do centro, mentalmente ligados uns com os outros. Geralmente é uma ligação fluídica entre o espírito e a pessoa. Sendo assim, o espírito manipula, mesmo não encontrando dentro do centro. É comum nessa circunstância a pessoa que sofre a influência sentir muito sono durante as palestras ou estudos e ainda, por causa dessa influência, não conseguir fixar a mente na lição evangélica que está sendo ministrada. Muito proveitoso esse estudo de hoje, não? Muito, muito interessante essa leitura que está sendo dada aqui. E ele faz. E se essa pessoa receber um passe, essa ligação pode ser cortada. É do nosso conhecimento o valor terapêutico do passe. Porém, não opera milagres. As pessoas vão na casa espírita achando que a casa espírita opera milagres. Não, a casa espírita não opera milagres. A casa espírita nos ajuda a nos melhorarmos, a tirar as vibrações pesadas de cima de nós, nos deixarmos mais leve. Mas se a gente não procurar a reforma íntima, não procurarmos nos melhorar, daqui uma semana nós voltamos à casa espírita do mesmo modo que estávamos anteriormente. Com o passe, possivelmente, a ligação negativa com o espírito perverso vai se desfazer. No entanto, se o pensamento encarnado estiver viciado em coisas ruins, assim que sair do centro, o espírito se ligará a ele novamente. Exatamente o que a gente falou. Às vezes, esse espírito consegue se religar à pessoa antes mesmo dela sair do centro espírita. Interessante, para a gente meditar, para a gente pensar e ver como o nosso comportamento é importante, gente. Ainda temos mais 15 minutos, tudo bem para vocês? Podemos continuar? Tem mais umas coisinhas interessantes para a gente ver aqui. Aí vai. Agora já é a segunda parte do livro, que é o pai Jacó que ajudou a escrever, mandar a mensagem e o Paviani psicografou. Pai velho, há muitos anos sofri uma traição da minha esposa. Foi um golpe duro, mas consegui perdoar. Apesar disso, o fato em si me incomoda até hoje. Já se passaram quase 10 anos e quando me lembro do que aconteceu, é como se uma brasa acesa queimasse dentro do peito. Como resolver isso?
Veja bem, né? As pessoas vão no centro espírita para pedir opinião das suas próprias vidas, né? E o plano espiritual tem uma visão muito mais ampla do que a gente tem aqui na Terra, né? Do que as pessoas têm em volta. E muitas vezes nossos guias, até para nos ajudar, dão a informação para aquele espírito que está recebendo uma consulta. Então vejam a resposta que o nego velho dá aqui. Que resposta sensacional. Gostaria de lembrar ao irmão que os espíritos não possuem atribuição de resolver o problema dos filhos que temporariamente estão encarnados. Muita gente procura os centros espíritas com o objetivo de terem seus problemas resolvidos, mas isto é uma ilusão. Quando eu estava amarrado no tronco, recebendo as abençoadas chibatadas no dorso nu, ninguém se ofereceu para tomar o lugar de nego velho. Graças a Deus, ninguém tomou o lugar de pai Jacó, porque naquela época eu era possuído por um demônio chamado orgulho. E diariamente precisava ser submetido a sessões de exorcismo através do tronco e da chibata. Se surgir na vida de meus filhos algum guia propondo resolver seus problemas, é porque este guia é meio desguiado. Desguiado é uma forma de ele falar, ou seja, o guia não é um guia, né? Porque nenhum guia espiritual vai resolver os nossos problemas, né? A gente já falou isso diversas vezes. Nós temos o nosso karma e o nosso karma será resolvido com o tempo e de acordo com aquilo que nós plantarmos. Se plantarmos bem, colheremos amenidades e a minoração do nosso karma. Se a gente continuar plantando errado, nós vamos continuar a colher o nosso karma. Ninguém vai passar o nosso karma por nós, né? Nem o pai, nem a mãe, nem o marido, nem a esposa e nem os nossos guias espirituais. O nosso karma será cumprido por nós mesmos. Ou seja, quer dizer que apesar do amparo da espiritualidade, os espíritos que mourejam no corpo não podem ser poupados de suas provas, justamente porque essas provações é o que vão lapidar o espírito de cada um. Cada um de nós está passando aquilo que precisa passar. Agora o pai velho vai responder sua pergunta. No entendimento desse preto velho, o perdão representa simbolicamente o exterior que apaga definitivamente, o extintor, que apaga definitivamente tal brasa que ainda queima dentro do seu peito. Isso significa que, se ainda está queimando, é porque o irmão ainda não perdoou de verdade. No fundo, você engoliu a traição. Tanto é verdade que diariamente você faz algo que muitos cônjuges que passaram por uma experiência semelhante fazem. A cada discussão com a esposa, você faz questão de lembrar com riqueza de detalhes o deslize da companheira. A cada vez que faz isso, o irmão coloca o dedo numa ferida que ainda está aberta. Aliás, como vai cicatrizar se o irmão não colabora? Então, gente, você tem que perdoar. Tem mais coisa para falar, só vou comentar. Então, se a gente tem que perdoar de fato. Não adianta cada briga, cada discussão ficar lembrando os problemas que aconteceram 6 meses, há 1 ano, há 10 anos atrás, há 20 anos, não importa. Se a gente resolveu perdoar, se a gente seguiu a vida para frente, tem que deixar para trás aquilo que passou, por mais que aquilo tenha sido dolorido na época para nós, gente. Senão, não resolve. Primeiro que a gente continua na briga e com a ferida aberta, como ele diz aqui. E tem mais. Ao longo do tempo, você vem usando a traição da sua esposa, um único erro, para justificar as suas escapadas. Iludido, você pensa, se ela me traiu, também tenho o direito de trair. Pai velho, gostaria de lhe dizer que você é mais culpável, porque ela agiu impensadamente, num estado de desequilíbrio, e você trai sabendo exatamente o que está fazendo. Como se isso não bastasse, apesar de um erro não justificar o outro, digo-lhe que sua esposa só o traiu por causa de sua indiferença e frieza. Por mais absurdo que pareça,
Traindo-o, ela só desejava chamar a sua atenção. Isso significa que você também é responsável pelo erro cometido pela sua companheira. É como se você tivesse empurrado sua companheira para o equívoco. Considerando tudo isso, talvez seja você quem tenha que pedir perdão a ela e não o contrário. Perdoar não significa simplesmente esquecer a ofensa recebida, mas, sobretudo, compreender o erro do outro, lembrando do fato acontecido, já que esquecer está relacionado à memória, sem mágoas e sem desejo de vingança. Sempre que puderem e conseguirem, os cônjuges devem se perdoar um ao outro. Quem é capaz de perdoar dá demonstração de maturidade espiritual, até porque aquele que errou, independente se foi ou não perdoado pela suposta vítima de seu erro, terá inevitavelmente que responder pelo equívoco cometido perante o nosso Pai. Maravilhoso, não é maravilhoso? É um texto sensacional e como esse, nós temos outros textos que leremos nas próximas aulas. Depois da aula, obviamente, a gente vai continuar a ler mais uns questionamentos, mais umas conversas dessas, tá bom? Por hoje, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a vocês pela companhia, pela paciência que tiveram com a minha internet horrorosa, que vira e mexe está ruim. Eu já cansei de reclamar com a net, mas não tem jeito. E eu peço a vocês que me perdoem por esses problemas de internet e que possamos estar juntos amanhã, né, quarta-feira, que temos nossa live, no próximo domingo, na próxima terça e assim por diante. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então? Vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de podermos estar aqui todos juntos e reunidos num só coração e num só pensamento, Mestre Jesus, que subirá até vós como grito de reconhecimento e de amor. Sob a tua bandeira estudamos, sob a tua bandeira trabalhamos, sob a tua bandeira, amado Mestre Jesus, procuramos a cada dia mais nos reformarmos intimamente, buscarmos o amor dentro dos nossos corações, buscarmos ampliar a nossa paciência, buscar ampliarmos o nosso perdão e assim podermos seguir o nosso caminho rumo à derradeira vitória, que é o amor do nosso Mestre Jesus. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine. Agradecemos também aos nossos instrutores que estiveram aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos orientando nessas palavras, nessas lições, e que possamos cada dia mais estarmos juntos, amigos, fortalecidos na paz do nosso Mestre Jesus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos terça-feira que vem, se Deus assim o permitir. Que assim seja e obrigado.